Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 16 de julho, o tema é Mortos e Enganados por Satanás. Esse capítulo 2 aqui, da carta aos Efésios, ele é muito enfático no tocante à causa pela qual nós somos salvos. E Paulo aqui enfatiza a maneira pela qual somos salvos. O que me chama a atenção é que ele já endossa aqui, por diversas vezes, a causa da salvação de todos nós. E ele, começando a sua carta, aqui no capítulo 2, ele começa dizendo assim, do verso 1 ao verso 10. Olha só. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Observe que Paulo faz uma observação entre eles e o restante do mundo, ou seja, vocês estavam na mesma condição que eles. Olha que coisa interessante. Verso 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Agora Paulo se inclui também, ou seja, todos nós, ele também coloca em uma condição de que no passado ele estava também na mesma condição, sendo pelo diabo enganado e o engano levando-lhe à morte. O texto sagrado vai nos dizer que mortos estavam em delitos e pecados. Olha aqui o verso seguinte. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Verso 5. Olha o verso 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelado na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Paulo agora enfatiza de que através do que Cristo fez por nós, e se vivêssemos andando de acordo com a sua vontade, no futuro, ele diz aqui bem claro, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos. Hoje, nós temos como exemplo os personagens da Bíblia, mas nós poderemos ser o exemplo de muita gente lá na frente. Como diz o hino dos Arautos do Rei, né? Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Então, como também diz a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 13, quando fala bem-aventurados que dormem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Ou seja, seremos exemplos para uma geração futura lá na frente. E aqui, finalizando mais uma vez, ele diz assim, ó, vocês são salvos pela graça. Você observa, irmãos, porque diversas vezes aqui ele usa a expressão graça, pelo menos por 3 vezes. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, Isto não é de vocês, ou seja, isso não vem de vocês, é uma dádiva. A expressão dádiva e dom tem a ver com presente. É algo que lhe é concedido sem você merecer. Um presente que é dado unicamente de forma amorosa, bondosa e graciosa também. E para fechar aqui diz assim, ó, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele antemão planejou para nós. Olha que coisa curiosa. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Cristo primeiro nos salva e agora, como salvo, iremos realizar as obras de uma pessoa que é salva. Isso aqui é interessante, porque enquanto o diabo quer nos enganar com seus ardis e ciladas, aqueles que em Cristo foram salvos, eles viverão uma vida diferente, viverão uma vida transformada. Logo, nesse aspecto, eles não vão mais viver por uma causa para se autonominar com algo, mas automaticamente, pela graça que os salvou, ele agora vai viver por essa graça. E é essa graça que vai conceder, através da fé, boas obras. Primeiro, Deus nos salva, depois vem as obras. As obras não vêm primeiro como causa da salvação. As obras vêm depois como evidência da salvação. É pelas obras que mostramos se fomos de fato salvos por Deus ou não. Você lembra do que Tiago fala?
mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Considerando que a fé é um dom de Deus, as obras, de acordo com o que nós lemos aqui, ela é uma correspondência daquele que de fato vive na salvação. Que eu e você possamos corresponder positivamente a esse chamado de Deus. A fé nos salva, a garantia que estamos, perdão, a graça nos salva pela fé que nos leva a aceitar a salvação. E ao viver pela fé, possamos ser exemplos para muitos lá na frente, para outros que estão ao nosso redor, e assim sendo, iremos contagiar este mundo com a fé genuína que brota no coração sincero daquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Isso nos faz levar em consideração, irmãos, que Paulo aqui, embora ele estivesse falando especificamente dos pecados dos Efésios, depois ele se coloca que no tempo passado ele estava na mesma situação. Logo, ele não tinha como colocar em situação desprezível, se excluindo da situação, mas ele se coloca incluindo no meio de todos eles como pecadores também. E a gente sabe da história de Paulo, né, que no passado ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Aqui diz assim, ó, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão de seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Visto que Paulo escrevia para vivos, referiu-se a ele como mortos no passado, no sentido, claro, figurado. Levemos em consideração, irmãos, o pecado de fato nos deixa amortecido, embora vivos. Como uma vez o Billy Graham disse assim, embora estejamos vivos, no pecado estamos mortos. O pecado amortece a espiritualidade e nos faz perder a concepção da vida eterna em Cristo Jesus. Que não seja em nossa realidade esse aspecto e que assim possamos estar vivos e sóbrios para a honra e glória de Deus e não mortos e enganados por Satanás. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por esta dádiva, obrigado pela certeza da salvação em Cristo e que essa graça que nos muda a vida, possamos viver por ela. Sabemos, Senhor, que a salvação vem primeiro para que, ao aceitarmos, possamos, através da atuação do Espírito Santo, obedecer a Tua vontade e aí então realizar as obras daqueles que de fato foram tirados das trevas para a Tua maravilhosa luz. Que possamos viver como salvos, não só aqui a todos nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Que os nossos irmãos que estão assistindo este vídeo se permita a demonstração de ser salvo por sua graça e que as suas obras os evidenciem disso. Pedimos a Ti o perdão dos pecados e a permanência do Teu Espírito, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, com a graça de Deus.